Nessa aula, para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral, é muito importante que você agora em casa possa imprimir ou obter a resolução, anote aí o número, por favor, da lei. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.456, de 15 de dezembro de 2015. Repetindo, número 23.456, de 15 de dezembro de 2015. Ela dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições de 2016. Ou seja, ela é a última resolução do TSE até o presente momento que vai disciplinar artigos do Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, e vai disciplinar também artigos da Lei 9.504 de 97 e outros esparsos. Essa resolução ela é o próprio regulamento, né? Ela decorre do poder normativo. E é muito importante porque você, de posse dessa resolução, você vai ter um resumo de tudo. Então, o que eu vou fazer agora com você nesse momento? Vamos começar a comentar alguns artigos da resolução 23456 que serão extraídos para a prova de múltipla escolha, certo? Então vamos lá. Primeiramente, você me acompanhe, por favor, com o texto dessa resolução e vai fazendo alguns comentários. Muito bem. Essa resolução, no artigo 1º, ela diz que serão realizadas eleições para prefeito e vice-prefeito e vereador simultaneamente em todo o país, em 2 de outubro de 2016, que é o primeiro turno, e 30 de outubro de 2016, que é o segundo turno, onde houver, pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. Constituição Federal, artigo 14, caput, Código Eleitoral, artigo 82, e Lei 9.504, artigo 1º, parágrafo único, inciso 2. Reparem, portanto, que a resolução condensa nela textos esparsos em diversas leis. Ora, essa eleição nós já realizamos, ela foi em outubro de 2016. A próxima será em outubro de 2018. E a data sempre vai mudar, porque o primeiro turno é sempre no primeiro domingo de outubro. E o último turno, que é o segundo turno, é no último domingo de outubro. No caso de 2016 foi no dia 2 de outubro, e da próxima vez, em 2016, foi o dia 30 de outubro, o segundo turno. Reparem que a Constituição fala em sufrágio universal. O sufrágio universal também é conhecido como sufrágio irrestrito, cosmopolita. Ou seja, a nossa Constituição tem o sufrágio universal como cláusula pétrea. Não pode ser alterado por emenda constitucional. Então não se pode voltar como na época do Império, em 1824, em que se tinha o sufrágio capacitário e sufrágio censitário, que limitava, por exemplo, o voto a determinadas pessoas e riquezas, né? E determinadas condições de fortuna e de estudo. Não pode ter essa discriminação. Outra coisa, o voto é direto, ou seja, é sem intermediários, né? Não se pode outorgar uma procuração. E o voto também é secreto, ou seja, ele é sigiloso. Anotem aí, por favor, o sigilo do voto é uma cláusula pétrea, certo? O sigilo do voto, portanto, não pode ser alterado. Ele diz respeito à liberdade do voto, certo? Continuando, então, aqui essa resolução. As eleições para prefeito, artigo 2º, e vice obedecerão um princípio majoritário. Por quê? O prefeito é chefe do Poder Executivo Municipal. Ele é eleito pelo princípio o quê? Majoritário, que está na lei, artigo 3º da Lei 9.504 e no Código Eleitoral, artigo 83. Ora, o prefeito, os governadores e o presidente são cargos do Poder Executivo eleitos pelo sistema majoritário, enquanto que os deputados federais, deputados distritais do Distrito Federal, deputados estaduais e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, perfeito? Na reforma política que está em andamento, querem terminar com o sistema proporcional e criar outras alternativas. Uma das alternativas seria o sistema distritão, outra seria o distrital misto e a outra seria o distrital puro. E ainda se estuda também sistemas de lista fechada, etc. Mas isso é um outro assunto em outro momento. Muito bem. O parágrafo único do artigo 2º diz: se nenhum candidato nos municípios com mais de 200 mil eleitores alcançar a maioria absoluta na primeira votação, será feita uma nova eleição
em 30 de outubro de 2016, que é o segundo turno na época que foi da eleição, com os dois mais votados. Constituição Federal, artigo 29, inciso 2, 73, parágrafo 3º, e Lei 9.504, artigo 3º, parágrafo 2º. Reparem o seguinte detalhe aqui nesse comentário. Se nenhum dos candidatos nos municípios com mais de 200 mil eleitores alcançar a maioria absoluta. Agora eles vão perguntar na prova. Ora, então só vai ter segundo turno nas cidades que tiverem mais de 200 mil eleitores. Exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, certo? Salvador, Fortaleza, né? Enfim, nas cidades, inclusive do interior, que tenham mais de 200 mil eleitores. Ora, são poucas as cidades comparativamente a essa estatística. A maioria das cidades tem menos de 200 mil eleitores. Atenção, não são habitantes, são eleitores. Quando tem menos de 200 mil eleitores, sabe o que acontece? O sistema não é mais por maioria absoluta. Ele é considerado por maioria relativa ou maioria simples. Perfeito? Então, atenção que isso também é pergunta de prova. Maioria absoluta só ocorre em municípios com mais de 200 mil eleitores. Não vá se enganar, certo? Não são habitantes e eles gostam de fazer essa pegadinha. Continuando. Artigo 3º. As eleições para vereador obedecerão ao princípio da representação proporcional. Foi o que eu falei. Código Eleitoral, artigo 84. Muito bem. Reparem o seguinte. Se for a eleição de 2018 e não alterarem o sistema proporcional, a redação seria: as eleições para deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais, será realizada pelo princípio da representação proporcional. Muito bem, artigo 4º. Nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, a circunscrição do pleito será o município. Código Eleitoral, artigo 86. Ora, pense então o seguinte: qual seria a circunscrição do pleito se a eleição fosse para deputado federal, deputado distrital, lembra, o distrital é do Distrito Federal, e deputados estaduais? Qual seria a circunscrição do pleito? O espaço geográfico do estado onde você mora, certo? Onde você reside, né? No caso do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, São Paulo. No caso da Bahia, Bahia. Paraná, etc. Muito bem. Então, essa circunscrição do pleito corresponde ao espaço geográfico do estado, certo? Isso para as eleições de deputados, mas para as eleições municipais, ela corresponde ao município. Vamos lá, artigo 5º. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos. Pergunta de prova: para o semi-analfabeto, o voto é obrigatório? É. Ou seja, o semi-analfabeto não pode se eximir do direito de votar, certo? Da obrigatoriedade de votar. Outra pergunta que eles vão fazer: os analfabetos são inelegíveis? São inelegíveis. E o semi-analfabeto é inelegível? Não, o semi-analfabeto é elegível. Ele pode ser eleito, inclusive, presidente da República. Só quem não pode é o analfabeto. E como a Justiça Eleitoral sabe se alguém é alfabetizado ou não? Quando a pessoa tira o título na condição de analfabeto, surge lá exatamente a sua impressão digital e a Justiça Eleitoral tem um cadastro dos analfabetos, certo? Muito bem. E a lei fala que também o voto será aqui obrigatório, né, facultativo, perdão, para os maiores de 70 anos. Detalhe, o Estatuto do Idoso, né, que é uma lei importante no nosso país, diz que quem tem 60 anos já é considerado idoso, certo? É considerado idoso. Então, quem tem de 60 anos até 70 ainda é obrigado a votar, porque somente os maiores de 70 é que estão dispensados do voto, certo? Mas vocês sabem muito bem que nossos pais e avós são os primeiros a comparecerem. Perfeito? E também nós temos os maiores de 16 e menores de 18. Pergunta de prova que eles vão fazer: quem tem 15 anos pode tirar o título? Eles gostam de fazer essa pergunta. Atenção, pode, desde que complete 16 anos até a data do primeiro turno. Se ele fizer aniversário, por exemplo, no dia 2 de outubro de 2016, até 2 de outubro ele pode tirar o título com 15 anos. Certo? Muito bem. Essa é a primeira parte da aula nossa de Direito Eleitoral. Vamos continuar aqui com os vídeos e nossos estudos. Vamos indo bem. Por favor, me acompanhe nessa resolução para o seu sucesso, tá? Venha comigo.